Olá, eu me chamo Rafael de Lima Figueiredo. Hoje é dia 25 de outubro de 2020. Estou fazendo esse vídeo aqui da minha residência. Eu moro no Jardim Vila City, em Paranavaí. Na minha infância, eu sempre tive esse chamamento para música. Minha mãe, ela canta, tenho tios que tocam e canta, o meu avô canta e toca também, minha avó por parte de mãe. Para mim, a minha base e as minhas maiores inspirações foram a minha família. E isso eu nunca vou deixar de dizer porque essa é a minha essência. Algo que me despertou também para a música foi o coral que eu tinha na época da minha escola, estudava no Jaime Canet, e o coral veio apresentando algumas técnicas, como você deve respirar, como você deve cantar, e isso foi foi um mundo, na verdade, que eu adentrei, que eu nunca imaginava que existia. Pela criança, ela ter aquele conhecimento um pouco a menos, e eu só pensava que a música era abrir a boca e cantar, mas o coral me apresentou outra coisa, e foi um aprendizado enorme para mim. Eu levo as pessoas daquela época até hoje, amigos meus que estiveram no coral junto comigo, o professor que era o regente do coral, hoje ele não está aqui, mudou de cidade, e eu consegui achar ele no Face, tenho contato com ele, algumas publicações que eu faço ainda hoje, minha cantando ou tocando, ele sempre está ali comentando, que legal, Rafa, e isso é algo que me inspira, porque ele também foi uma das minhas primeiras referências, além da minha família, que foi, ele me mostrou que além de ser um professor através da música, a gente pode conseguir amigos. E isso foi algo muito interessante que eu aprendi também com a música. Eu estou nessa parte musical desde pequeno, como eu disse, mas eu digo na parte profissional desde 2015. Em 2015 eu recebi uma proposta de uma dupla de amigos da minha família que eles precisavam de alguém para fazer o violão. E, como eu disse anteriormente, eu não sabia o violão, mas por incrível que pareça, essa é uma história bacana também que eu não posso deixar de contar, que o meu primeiro violão, ele foi ganhado por aquelas cartinhas que a criança ela escreve por correio. Então, eu tinha um sonho enorme. Eu não sabia tocar, não sabia o que eu ia fazer com o violão, mas eu tinha esse desejo de ter um violão para aprender a tocar. E eu escrevi essa cartinha pedindo para o Papai Noel trazer o violão para mim. E a minha mãe sempre me falava, mas se não der certo, não precisa ficar triste. Então eu já estava ali, escrevi mesmo, mas sem aquela esperança de ganhar. Até porque na época o violão era algo um pouco mais caro, porque algumas vezes eu pedia bola, então a bola é um pouco mais barato que um violão mesmo. E aconteceu que eles foram em casa entregar esse violão, e o rapaz foi entregado no correio, ele cantava e tocava, fez uma festa lá em casa, e aquela felicidade para mim foi enorme. O meu primeiro violão foi ganhado do Papai Noel do Correio da cidade de Paranavaí, e eu tenho meu primeiro violão até hoje ainda, não utilizo muito, mas aquele violão ele faz parte de mim, então não tem como eu dar, como eu vender, porque ele foi meu primeiro instrumento, foi a partir dele que eu aprendi a tocar o violão, e esse aprender a tocar foi um professor aqui em casa, hoje por conta dessa pandemia, infelizmente desse vírus, ele veio a óbito, tinha muito contato com ele também. Um dos meus maiores prazeres, os meus maiores incentivos era ver ele e ele falar que bacana que você está nesse meio, que bacana que você está tocando. E foi ele que me ensinou a tocar, e a partir do meu tocar foi onde eu consegui o meu primeiro trabalho profissional na parte da música, foi onde eu consegui a receber os meus primeiros e famosos cachê, para quem é músico sabe disso. E para quem não sabe também, a gente chama esse pagamento nosso como cachê. Então, em 2015, eles falaram, Rafa, a gente precisa de um violão base, porque o rapaz que tocava, ele fazia solo, bastante solo, só que o violão solo, muitas vezes sem o violão base, não fica tão legal. E foi aonde eu recebi essa minha primeira proposta de emprego. Em 2015 eu estava adentrando o ensino médio, fui falar com a minha mãe, tinha um certo receio dela não deixar por conta de eu não conseguir conciliar os meus estudos, né? Eu recebi uma bolsa no colégio particular
E esse colégio particular eu era obrigado a mostrar trabalho, então eu tinha que tirar notas boas e eu tinha um certo receio quanto a isso. Será que eu, como músico, eu daria conta de estar tocando e de estar me dedicando ao colégio? Então esse foi um dos primeiros grandes medos que eu tive nessa parte da música. Mas a minha vontade era muito maior de estar ali tocando, de estar mostrando minha arte. Eu nunca imaginei que eu viveria da música, certo? E eu aceitei. Minha mãe me apoiou e ela falou: você pode tocar, você pode cantar, você pode fazer o que você quiser. Eu só quero que você tire essas notas que você está tirando, porque eu precisava daquilo. Foi onde eu comecei a tocar com música. Foi um agradecimento muito grande mesmo. Eu aprendi muitas coisas na prática nessa questão musical. Tinha um pouco da teoria, mas não era algo que pudesse me ensinar muito, até porque eu não tinha esse conhecimento, não tinha contato com essa teoria, certo? Meu primeiro professor, ele era muito mais prático do que teórico. E o agradecimento que eu tive também foi muito como pessoa, muito como ser humano, a partir desse meu primeiro trabalho como músico. Foi algo que sempre me chamava para a parte da emoção. Você toca porque você precisa passar o seu sentimento para as pessoas. Você não tem que estar aqui obrigado, você não tem que estar aqui fazendo algo que você não queira. A partir do momento que você não quer mais, que você não se sente bem, esquece, vai fazer outra coisa. Isso eu aprendi desde cedo. Mas infelizmente naquela época, por conta da minha adolescência, por conta da minha imaturidade, eu não consegui conciliar o colégio com a parte artística. E foi onde minha mãe ela me falou: ó, não tá dando mais, você precisa estudar agora, para que depois lá na frente, se for a sua vontade, você consiga ser músico e viver disso. Eu aceitei numa boa, vi que realmente eu precisava daquele tempo para pôr minha cabeça no lugar. Adolescente com 15 anos tinha muita coisa para fazer ali e eu não estava conseguindo conciliar. Então eu dei uma pausa. Para mim foi algo muito triste, porque eu queria estar ali, e para a dupla de amigos meus também, foi algo que deixou eles tristes também, mas o contato que eu tenho com eles é até hoje, e hoje nós vimos que era necessário para mim aquele tempo. Então, voltei para o colégio estudar, recuperei minhas notas, tirei notas boas. Em 2016, tive uma luz assim de lançar algum projeto solo, até porque esse colégio que eu participava, que é o Colégio SESI, ele despertava muitos alunos para a parte cultural. E isso foi cada vez crescendo mais dentro de mim, crescendo, até um ponto que o meu primo falou: por que você não lança essa sua carreira solo? E todos me chamavam de Rafael Figueiredo, que é o meu último sobrenome, Figueiredo. Então eu decidi começar uma carreira solo com o nome de Rafael Figueiredo, mas foi algo que não durou muito tempo, foi em torno de uns 6 meses ali que eu fiz alguns barzinhos da cidade. Contei com a ajuda de um primo e de um amigo que tocava viola, e o primo tocava cajun na época. Então foi algo que eu queria, mas eu via que ainda não era o momento. Então eu já estava conseguindo conciliar melhor. Então não foi por essa parte ou por essa questão do colégio. Então eu já estava com uma cabeça diferente de um ano atrás, estava conseguindo, mas realmente não rolou. Não deu certo para mim em 2016, quando eu tentei lançar essa minha primeira carreira solo. Em 2017 foi algo que eu levo nos dias de hoje, até porque eu vivo isso nos meus dias de hoje. Como eu disse anteriormente, a minha família tem muito essa cultura e esse hábito de fazer as festas e fazer uma pequena violada, onde todo mundo canta. Certo dia eu fui para casa da minha prima e a gente estava ali tocando, cantando, e um primo meu gravou um vídeo e mandou o vídeo pra gente, e a gente postou no Face sem intuito algum de formar alguma dupla e de seguir essa carreira como um músico novamente. Mas minha prima postou no Face dela e eu postei no meu, e tivemos um engajamento muito grande mesmo. E eu estava terminando o ensino médio, então essa parte de depender tanto dos estudos eu já estava muito bem adaptado, não tinha tanto esse risco. Então a minha mãe não viu nenhum problema, e eu também. Eu só era muito inseguro, porque no meu primeiro trabalho eu simplesmente só tocava. Então tocar para mim ele já era natural. Mas essa parte do cantar
não era natural para mim ainda. E a gente recebeu um comentário no Face, no meu Face, por que vocês não formam uma dupla? E eu pensei, será que vai dar certo? Eu não sei se eu consigo. Fui falar com minha prima e falou, Rafa, é o seguinte, se você quiser, eu também quero. E eu tive que dar um passo além como músico. E esse passo além que eu dei, e minha prima também deu junto comigo, hoje nós e eu temos o projeto Sertanejo Bom Demais, onde eu atuo como segunda voz e primeira voz também dentro da dupla, em alguns momentos. Toco o violão e minha prima canta, e nós fazemos os nossos shows pela cidade. E isso foi algo que me engrandeceu muito como pessoa e como músico. Então, eu tenho a dupla com a minha prima desde 2017 e a dupla agora, se eu não me engano, é em fevereiro ou em março de 2021, vai fazer 4 anos que eu tô com esse projeto Sertanejo Bom Demais junto com a minha prima. Em 2017 também eu descobri algo que eu achei fantástico, que eu via com outros olhos, mas nunca tinha parado a pensar de tal forma. Foi onde eu recebi o meu primeiro convite de poder tocar e cantar em um casamento. E eu aceitei, porque era algo novo, mas como eu já estava engajado na dupla, era algo que eu estava mais desenvolto e não tinha tanto esse medo de poder errar, de estar ali, de não conseguir. Então foi algo onde eu aceitei. E dentro do meu primeiro trabalho como um músico dentro de um casamento, eu pude perceber a proporção que é aquilo. E só de olhar as pessoas e ver o sorriso no rosto de cada pessoa que estava ali como convidado, ou simplesmente você olhar para o noivo e olhar para a noiva e ver a alegria, a emoção que é aquele momento deles e saber que você está podendo participar dessa parte, dessa história de cada pessoa, é algo fantástico, é algo incrível que foi de muito aprendizado para mim como pessoa e como músico. E isso é algo também que eu não abro mão. Sempre que tem casamento, eu tento conciliar a minha agenda de estudos, porque hoje, graças a Deus, eu faço faculdade, estou no último ano de educação física, não tenho a dificuldade que eu tinha no meu ensino médio de conciliar, consigo conciliar o meu trabalho com os meus estudos. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro sempre estar também trabalhando com os casamentos, que é algo que me deixa muito feliz de estar participando do momento daquelas pessoas. 2017 também foi um ano que eu comecei a dar aula de violão. Não planejava também, mas alguém, um amigo na verdade, me falou, Rafa, eu queria aprender, não tem como você me ensinar? Eu falei, cara, tem sim. Só que eu não tinha didática alguma, não sabia como seria, será que a pessoa vai aprender? Será que eu vou conseguir ensinar? E esse receio também foi algo que me prendeu por muito tempo. Mas precisei dar um passo a mais como músico e falei, vamos lá. Comecei a dar aula para a pessoa, comecei a estudar porque é necessário, não tem como você passar os seus conhecimentos sem estudo. E quando eu comecei a ver que realmente as pessoas começavam a aprender com o que eu ensinava, foi um sentimento de felicidade para mim muito grande. Porque além de estar tocando, além de estar cantando, eu conseguia transmitir o que eu sabia para as pessoas. E as pessoas conseguiram se tornar músicos, hoje tocam, e eu agradeço imensamente a cada aluno meu. Hoje eu ainda dou aula, nessa pandemia também eu comecei a dar as aulas na forma remota, que por causa desse distanciamento que é necessário, a gente muitas vezes eu não conseguia estar em contato com as pessoas, até porque é isso que muitas vezes as restrições nos pedem. E foi algo diferente, totalmente inovador. Nunca imaginei que eu poderia dar uma aula de violão online e foi algo que me deixou feliz, porque na minha trajetória da música, a música nunca precisou de mim, só que sempre fui eu que precisei da música. E foi a partir da música que eu me redescobri, porque tem muitas coisas que hoje eu aprendi com a música que eu nunca imaginaria que eu conseguiria fazer. Alguns trabalhos que eu fiz como músico, o meu primeiro assim que eu vejo como
momento histórico para mim que não tem como eu esquecer. Foi em 2015, quando eu tocava com aquela minha dupla de amigos, fazia o violão base para eles, que nós tivemos a oportunidade, e eu tive a oportunidade de estar ali como músico violinista, né? Porque eu não cantava com eles, eu só tocava, de estar abrindo um show do Pedro Paulo e Alex. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer esses artistas que foram muito bacanas comigo, e foi de um agradecimento muito enorme para mim, porque muitas vezes eu tinha aquela visão de que aqueles artistas que estavam no auge, às vezes não daria nem bola, mas foi totalmente diferente. E para mim é histórico por quê? E marcante. Estava ali, a gente foi começar o show e eu com o violão. Na primeira abertura de mão que eu dei para fazer a batida foi 2 cordas do violão. E não foi aquelas 2 cordas que mesmo sem elas dá para enganar. Não, não dava, de jeito nenhum, não tinha como. No começo do show, a dupla que eu tocava contando comigo e eu não sabia o que fazer. E nossa, ali foi um dos momentos que eu mais tive medo. Só que foi aonde que eu aprendi que também, além de músico, além de profissão, nós temos que conseguir amigos. E aquela dupla me mostrou que a amizade ela é muito maior do que os erros que acontecem em cima de um palco. Eles olharam para mim e falaram: Rafa, muda o seu violão e toca com a gente. Foi aonde eu tive um agradecimento como pessoa, como músico muito grande. Eu até às vezes me emociono porque às vezes se fosse com outras pessoas, eu ia sair do palco e ia só assistir. Mas não, eles me deram a oportunidade de estar ali com eles e no final eles falaram: tamo junto, não foi porque você quis. E isso foi algo que eu aprendi e que eu levo comigo até hoje, porque esse enriquecimento que eu tenho como pessoa, eu devo muito à música e devo muito aos amigos que eu consegui fazer dentro da música. Com a dupla, em 2017, foi, por incrível que pareça, o nosso primeiro show. E eu só tocava com a dupla, tinha parado, tentei a carreira solo também, tinha parado, mas não estava me acostumando, não tinha me acostumado com os barzinhos, com o show em cima de palco. E tivemos a oportunidade como dupla de estar ali fazendo a nossa inscrição no palco da RPC. E foi onde eu olhei para minha prima e falei: olha, vou te falar a verdade, eu não sei o que eu vou fazer em cima do palco, eu não sei como eu vou me portar, porque eu não tinha esse aprendizado, eu não tinha essa bagagem de músico. E o meu primeiro show com a dupla, Lazy e Rafael, foi no palco da RPC em 2017. Tive que me soltar em cima do palco, deu tudo certo, consegui fazer um bom trabalho individual e como músico, e isso me deixou muito feliz. Tive a oportunidade de estar de novo em 2019 junto com a dupla no palco da RPC também. Em 2019 também tive a oportunidade de estar com meu grande amigo que eu conheci na música, Cristóvão, e com o Marcos Diniz em 2020 também. Tive a oportunidade de estar com eles, fazendo algumas participações juntamente com a dupla. E foram pessoas, como eu disse, a música me trouxe como amizade, que eu tenho contato com eles até hoje. E são pessoas assim que me deu a oportunidade de estar ali com eles. E eu agradeço muito por isso. 2019, tive a oportunidade de estar no programa da RIC TV, no programa Balanço Geral. Nunca pensei que estaria ali em um programa de televisão. Então foi algo assim que tinha 1000 câmeras, eu não sabia para onde eu deveria olhar, mas foram instruindo a gente que eu digo foi que eu estava com a dupla Lazy e Rafael, porque esse é o projeto que desde 2017 eu venho participando, e eu não sabia como que ia funcionar, então gataram o cabo do violão ali, não tinha retorno, então não sabia se estava saindo, se não estava saindo, mas foi algo que me engrandeceu muito, 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 muito mesmo como músico, e essa oportunidade para mim foi incrível. 2018 e 2019 tive a oportunidade de estar também participando das festividades de final de ano na cidade de Paranavaí, que foi 2
shows de Natal que eu fiz juntamente com a dupla em 2018 e em 2019. E a minha felicidade em ver as pessoas da minha cidade escutando a minha arte, escutando o meu som, não tem como explicar, porque é algo que simplesmente me deixou feliz, e só de lembrar daquele show, daqueles dois shows, daqueles dois palcos, das pessoas olhando e confirmando, nossa, que bom, que legal estar aqui te ouvindo, que legal estar aqui te escutando. É algo que não tem como o dinheiro pode pagar, e foi algo que me marcou muito também, porque eu amo a minha cidade. E ver as pessoas que moram aqui olhando para mim e confirmando que, cara, está no caminho certo. Não tem nem como eu não me emocionar, porque isso é algo de suma importância para mim. Vou estar falando de alguns fatos que marcaram a minha carreira como músico. E um desses primeiros fatos foi a gravação de duas músicas de minha autoria. Eu descobri a composição no meu ensino médio, e eu tive duas composições gravadas pela dupla que eu tenho com minha prima, que foi Nova História e Saudade e Paixão. Saudade e Paixão, inclusive, eu consegui gravar em 2020, nesse ano, antes da pandemia. Projeto incrível, as duas músicas ficaram muito bem gravadas, muito bem elaboradas, e foi algo também que a música me apresentou, porque eu não saberia e não imaginaria que eu tinha esse dom da composição. É algo que me acompanha até hoje. A partir do momento que eu defino a composição como um momento que o sentimento não cabe mais dentro da gente e a gente precisa passar um papel. E a cada composição que eu tenho é justamente por isso. É algo que eu estou sentindo, é algo que eu quero que mais pessoas possam sentir junto comigo, é onde eu consigo transmitir esse sentimento meu de dentro para fora, e isso eu aprendi a transmitir através de músicas. 2015, voltando com a dupla que eu falei, que eu tocava, que era a dupla de amigos meus, nós estávamos indo para um show em Presidente Epitácio, nunca vou esquecer aquele dia, e foi onde a gente quase teve um acidente, e a gente estava indo para Presidente Epitácio, certo? Eu ali no banco de trás, nunca vou esquecer esse dia. Foi aonde a estrada ela tinha um buraco muito grande, só que naquele devido dia estava um dia muito chuvoso e a gente estava atrasado. Não tinha como eles chegarem atrasado e levarem os músicos atrasados, então precisava que fosse um pouco mais rápido. Infelizmente, ou felizmente, porque Deus abençoou que não aconteceu nada, tinha um buraco muito grande na pista. Foi onde o carro ele bateu no buraco e as duas rodas laterais elas subiram e o carro ficou um pouco balançado, balançou e caiu de novo, mas com chuva, com tudo que estava acontecendo, foi um risco muito grande da gente acabar capotando, mas graças a Deus não aconteceu nada. E isso é um dos fatos marcantes, porque eu vivi isso dentro da música. E do mesmo jeito que eu sei que a música muitas vezes ela pode te levar a muitos lugares, a gente, e eu como músico, tenho que ter o cuidado de saber para onde que eu estou indo. Isso foi um acontecimento que me marcou e sempre vai me marcar. Eu agradeço até hoje por não ter acontecido nada. Como eu disse, em 2019 eu tive a oportunidade de estar no palco da RPC juntamente com minha prima, que é a minha dupla. Em 2019 foi um dia que caiu muita chuva. Na verdade, eu lembro como se fosse hoje, do dia que nós tocamos. O céu estava limpo o dia todo. Mais ou menos meia hora, uma hora antes do horário de passar o som, começou a fechar o tempo. E eu queria que não chovesse, que não acontecesse nada, porque para mim era importante estar ali, levando minha arte, levando a minha música
para as pessoas que estariam ali escutando. E aconteceu que foi uma tempestade, na verdade, bastante vento, bastante chuva. Foi um dia que não deu muita gente no parque de exposição, mas eu cheguei, minha prima chegou, olhei para ela e falei: por mim, a gente faz. Pelos nossos familiares estão aqui. Então, meu pai, minha mãe, padrinho, madrinha, tio, e vale lembrar que que eu e minha prima, a gente decidiu fazer o show. Por quê? Porque muito mais do que atingir um número maior de pessoas, a gente precisa atingir o coração de quem a gente tem por perto. E só de ver o apoio que aquelas pessoas que estavam ali fizeram, eles saíram na chuva, eles foram até o parque de exposição para ver a nossa arte, para ver a minha arte como músico individual e como músico participante de uma dupla. E não tinha como não fazer aquele show para aquelas pessoas que estavam ali. Isso foi algo que me marcou muito, muito, muito mesmo. Porque eu não consigo expressar isso através de palavras, porque quando eu falo disso, meu coração ele se enche de alegria. Foi algo que marcou e sempre vai me marcar. E algo muito marcante na minha trajetória também como músico foi a primeira live na pandemia. Eu fiz a primeira live em casa mesmo. No projeto que eu tenho com a minha prima, é o projeto sertanejo. Nós tocamos sertanejo desde o mais antigo até o mais atual. Mas eu fiz uma live na minha casa de reggae, porque eu sempre tive muito essa questão cultural mesclada. Então, eu não fico preso a somente um estilo de música, não. Todos os estilos, independente se a música independente do estilo, se a música for boa, pra mim tá valendo. Então eu sempre escutei reggae. E eu fiz a primeira live dessa pandemia em casa, 30 pessoas assistiram, 40 pessoas, e pra mim foi mágico. Por quê? Porque dessas 40 pessoas, não tinha uma que eu não conhecia. E todas as pessoas que estavam na live, elas parabenizavam, falaram: nossa, que legal, faz mais. E isso foi incentivando a cada vez mais eu ir fazendo essa live nesse momento da pandemia, e foi algo que, mesmo eu não estando em contato direto, em contato físico com quem estava ali me assistindo, eu estava em contato emocional. Porque quando eu faço minha arte, quando eu faço a minha música, eu estou transmitindo sentimento. E as pessoas que estão ali escutando, elas estão absorvendo esse sentimento e estão sentindo de volta. Isso para mim foi incrível. Não tem como eu não me lembrar desse momento, porque sempre vai ser para mim um momento histórico e um momento muito interessante que aconteceu na minha carreira como artista. A ligação que eu tenho com Paranavaí, ela é uma ligação muito bacana, uma ligação que eu sempre procuro estar ali prezando por ela, porque eu danço também, eu não sou só músico, e isso na época do colégio que eu falei, Colégio SESI, isso foi despertando uma parte cultural em mim que ela não era desenvolvida. E essa parte cultural, a maioria das apresentações que eu fazia com o colégio era aqui, era no teatro, que hoje eu sinto muita falta do teatro, não ter terminado ainda. Casa da Cultura. Então eu sempre estava em contato com essa parte cultural, seja pelo colégio, seja dançando, seja tocando, e a maioria das minhas apresentações foram na cidade de Paranavaí. E até um certo ponto atrás eu ouvia falar muito que Paranavaí não tinha cultura, e quando eu ouvia isso me deixava triste, porque quem está dentro da cultura da cidade sabe sim que Paranavaí tem projetos culturais magníficos, sabe sim que Paranavaí tem projetos incríveis que acolhem muitas pessoas, mas muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar isso porque elas não vivem. E só quem vive a cultura da nossa cidade sabe que sim, é uma cidade cultural, é uma cidade rica com muitos artistas, e eu sempre falo que o melhor palco, o meu maior palco, sempre vai ser a cidade de Paranavaí.
e sempre vai ser a cidade de Paranavaí que ela vai representar isso para mim. Eu trabalho também, não falo um trabalho, mas eu atuo como músico também dentro da igreja. A igreja, ela, eu não consigo ficar sem emocionar porque eu sempre estava dentro da igreja porque minha mãe me levava quando eu era pequeno e até então eu nunca tinha tocado, nunca tinha cantado. A partir do momento que eu fui aprendendo, eu tive mais contato com a igreja, tive a oportunidade de estar ali, canto no coral da igreja até hoje, canto em acampamentos da igreja. Isso me deixa muito feliz porque é algo que me engrandece muito como ser humano, certo? Não é com o meu trabalho que eu recebo dinheiro, não, eu não recebo dinheiro, eu recebo amor. O amor de quem está ali ouvindo a gente, me ouvindo dentro da igreja. Isso para mim é algo muito magnífico e gratificante. Nesse momento de pandemia, alguns trabalhos que eu tive como músico, na minha opinião, o projeto com a dupla foi o lançamento da minha música de minha autoria, Saudade e Paixão, que eu tive a oportunidade de estar gravando e ficou muito boa, ficou muito bacana e para mim foi algo que me surpreendeu, na verdade, porque quando eu estava fazendo a música eu não imaginava que ela ficaria de tal proporção e ficou muito bacana. Além do mais, além das lives que eu fiz na minha casa, tive a oportunidade também de estar fazendo uma live junto com minha prima, onde várias pessoas nos assistiram, várias pessoas nos incentivaram a estar ali fazendo a nossa arte, estar ali fazendo o que nós gostamos. E essa live que nós fizemos, não tivemos remuneração alguma, nós fizemos mesmo porque eu estava morrendo de saudade de estar fazendo a minha arte. E ela também, minha prima, minha dupla, estava também morrendo de saudade. Então, deu certo, graças a Deus. Várias pessoas conseguiram assistir. E isso de estar mostrando a minha arte para as pessoas nesse tempo difícil de pandemia é algo que me deixa muito feliz, me deixa muito gratificado. Então, não tem como eu falar da minha vida sem eu falar da música. Porque foi através da música que eu tive os meus maiores aprendizados, tive as minhas maiores felicidades, tive as minhas maiores conturbações, mas as conturbações foram e serviram e ainda servem de muito aprendizado para mim. A música me trouxe mas tanta coisa boa que não tem como eu colocar e expressar a quantidade de benefícios que a música me trouxe. Eu só tenho a agradecer a minha cidade, Paranavaí, que eu amo estar fazendo a minha arte nessa cidade. Não tenho intuito algum de sair de Paranavaí. E eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus e a música. Porque foi através da música que eu me tornei o ser humano que eu sou hoje.